Muito boa noite a todos, dando sequência ao nosso ciclo de lives, Ciência Policial em Debate. Hoje teremos a honra de receber aqui nosso querido amigo Major da PMDF, Maurício Herbert, com uma temática muito interessante. Já vejo aqui uma participação, inúmeros colegas conhecidos. Infelizmente, não consigo nominar a todos, como eu disse, dando continuidade às nossas lives. Já umas 2 semanas que, infelizmente, não pudemos realizar por força do trabalho, e hoje estamos aqui. Nesta quarta-feira, Maurício Caveira 07, já disponível aqui para a nossa live. Já vou aproveitar até aqui para convidá-lo. Caveira. Lembrando que essas lives é uma iniciativa da editora Última Rácio. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel da PMDF, Luciano Loyola. Bom dia, boa noite, meu nobre amigo. Boa noite, Coronel. Tudo tranquilo? Bem, graças a Deus. 100%? 100%, 100%. Só curando me ouve bem? Me ouve bem, meu amigo? Estou ouvindo bem. O senhor está me ouvindo aí também? Perfeito, perfeito. Como eu estava falando aqui para os nossos seguidores, da satisfação que a gente tem em poder ouvir, né, um especialista na temática, embora eu gostaria já de iniciar nossa live dizendo que tanto eu como o Maurício, nós não falamos em nome da Polícia Militar do Distrito Federal, eu falo como pesquisador, e o Maurício, obviamente, como interessado na matéria, já que é portador de um curso de operações especiais e diversos outros cursos na área. Teve a oportunidade, né, de participar de uma missão muito importante que, obviamente, já faz parte da história da segurança pública brasileira, que é o caso Lázaro. E eu não pude deixar passar a oportunidade, após ouvi-lo em um programa de rádio muito conhecido aqui em Brasília, e fiquei impressionado com a forma com que ele apresentou a sua participação nos fatos, e assim o convidei para que a gente pudesse, nessa noite, tecer alguns comentários, realizar algumas análises e algumas reflexões, obviamente respeitando os limites que nós temos, que o Maurício tem de falar de algumas questões que, obviamente, não é interessante que chegue ao público por questões de ordem legal, né? E também por questões que, de certa forma, tenta proteger o sigilo das investigações que ainda estão em andamento. Então, Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso ciclo de lives, a Última Rácio. Gostaria de agradecer imensamente a audiência em peso que está nos acompanhando. Lembrando que a nossa live, assim que terminar, tão logo eu edite, será disponibilizado no canal da editora Última Rácio no YouTube. Lá tem outras 70 ou 80 lives que tivemos a oportunidade de realizar nesse período de pandemia, sempre falando, como hoje, de polícia. Maurício, falei demais, a palavra é sua. Muito, muito bem-vindo ao canal Última Rácio, meu amigo. Bem, Coronel, obrigado. Obrigados a todos aí que seguem a Última Rácio. Eu vim aqui para trazer um pouco da experiência que eu tive nessa operação. Cheguei lá praticamente no começo, né? Não tão no começo, na verdade, foi bem no dia onde teve a situação dos reféns. E a gente desempenhou um papel lá de apoio à PMGO, que foi a que coordenou toda a operação, juntamente com outras forças de segurança. Então, foi uma experiência bacana, né? Eu sei que teve a questão dos crimes que ele cometeu, né? A gente sabe muito bem, isso foi muito veiculado na imprensa, mas foi, do ponto de vista operacional e de ação conjunta das forças, foi um crescimento bem considerável. Maurício, então a gente já parte desse princípio, e creio que até seja essa temática, né, que vai direcionar a nossa conversa, o nosso bate-papo,
que é justamente o legado de aprendizagem, de crescimento e de integração das forças policiais. Afinal, tivemos ali Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Militar do Estado, do Distrito Federal, Polícia Militar do Estado de Goiás, tivemos também os colegas agentes penitenciários, né, da Polícia Penal, e outros atores, inclusive a própria Receita Federal apoiou, né, com alguns, eu creio que com drones, né? Então tivemos várias forças operando no terreno, Corpo de Bombeiros Militar também operando no terreno, o que de certa forma rendeu, né, a oportunidade de uma troca de informação, de informações, colaboração. E a temática que vai reger a nossa conversa é justamente isso. Qual o legado deixado pelo caso Lázaro, obviamente lastreado pela ciência policial, que é o nosso objetivo. Obviamente, nós tivemos aí nas redes sociais uma série de memes, vídeos, comentários. A gente acompanhava a população, de certa forma, e, obviamente, rendeu o noticiário em todo o Brasil e muitas críticas em relação à atuação da polícia e uma série de outras questões que, de certa forma, depois que houve desfecho dos acontecimentos, de certa forma, ficou muito compreendido o porquê da dificuldade e da demora na localização dele, né, Maurício? Exatamente. O Lázaro, ele foi um criminoso um pouco incomum, né, daquele que a gente está habituado. A gente, lá no BOP, por exemplo, a gente faz um trabalho lá de acompanhamento, de entendimento de criminosos que principalmente mexem com roubo a banco, criminalidade especializada. Então, a gente verificou que esse criminoso em si, ele tinha algumas características que ele acabava exigindo uma capacidade de resposta da polícia diferente. Só que essa capacidade de resposta da polícia, ela não se resumia simplesmente à atuação de um grupo ou de uma equipe, né? Ele estava ali se cercando cada vez mais de necessidade de apoios diversos. Haja vista a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, né, até a DPOI, né, o prisional aqui do DF, agirem de uma forma conjunta dentro de um oponente que estava mergulhado dentro de um cenário que ele dominava, né, que é um cenário rural. E a gente ouviu uma série de críticas, a imprensa ela foi muito atuante em todos os momentos, desde o momento da morte da família Vidal, na região rural de Ceilândia, onde ele, né, dias depois foi encontrado lá a senhora Claudeci, que com sinais de estupro, foi morta num córrego, no córrego das Corujas. E depois ele foi desempenhando uma série de crimes. Então, a Polícia Militar do DF deu uma resposta, né, já de uma maneira diferente para esse tipo de crime, só que ele acabou migrando para a região do Goiás. E aí a gente foi percebendo que esse criminoso ele procurou aquela região não somente para fugir, mas ficar dentro de um cenário operacional onde ele teria o controle do terreno. E é um cenário operacional que as tropas elas não estavam tão habituadas a lidar com isso. É um cenário de alta complexidade. Só para o senhor ter uma ideia, coronel, lá o espaço estimado onde ele circundou, né, naquela região entre Cocalzinho, Edilândia e Girassol e Águas Lindas, ele equivale a mais ou menos 100 mil campos de futebol. Até uma coisa que é importante desconstruir, às vezes as pessoas pensam assim, né? O Cerrado é só mato, né? Como dizia meu amigo Veloso, o comandante do Major Veloso, comandante do BOP do Goiás, esteve com sua tropa muito atuante lá, e acha que é aquela vegetação rasteira, somente isso. E não é. É uma vegetação de deslocamento difícil, muita ravina, muita grota, né? Depressões, o relevo é bem acidentado em várias regiões. Tem vários rios que passam lá, por exemplo, o Rio Areias, o Rio dos Macacos, onde ele é possível ser utilizado principalmente para se deslocar. E esse criminoso, ele tinha uma habilidade assim fora do que a gente está acostumado, né? Um criminoso que conhecia bem aquela região,
ele conseguia ver a movimentação das tropas policiais, ele se utilizava do terreno para se homiziar, se esconder, se camuflar. E, né, até meu irmão estava conversando com ele estava me falando, às vezes a gente tem uma pessoa que ela é desaparecida e fica ali, né, bombeiro, polícia, aeronaves, tentando encontrar uma pessoa que quer ser descoberta, que quer ser encontrada. Esse não. Esse era um criminoso que ele estava ali há muito tempo, né? Muito tempo, conhecia bem aquela região e aquela região ela proporcionava para ele um controle da situação. Maurício, você pontuou aí, primeira questão, o fato dele não ser um criminoso comum, né? Já havia outros acontecimentos pretéritos, inclusive com fuga. Se eu não me engano, foram 2 semanas que ele conseguiu manter-se evadindo, né, numa área muito próxima, muito semelhante à que a gente possui aqui. A questão dele conhecer extremamente, né, o terreno, obviamente teve a questão da ajuda que ele teve, né, e obviamente a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco disso. E você falou da questão do entendimento, de fato, de se achar que o cerrado, né, é uma vegetação rasteira, e obviamente o percurso dele, né, a gente acompanhava, a gente verificava que ele se utilizava muito de córregos, né, e também de regiões com grotas, e que isso obviamente dificultava a sua localização. Eu tive a oportunidade, dentro de um projeto que a gente teve aqui no nosso canal, que era o ciclo de lives, em que a gente teve a oportunidade de conversar com alguns caveiras, a maioria deles comandantes de BOPE, de alguns estados brasileiros. E a gente estava comentando justamente essa questão por conta do crime organizado, do novo cangaço e da necessidade, obviamente, das forças de operações especiais adquirirem um treinamento mais denso em relação à atuação em matas, né? E vegetações como essa que aconteceu. Inclusive, o Mato Grosso, se eu não me engano, hoje é uma referência, né, nessa questão da atuação rural. E, obviamente, a gente já começa a perceber justamente desse aprendizado, desse legado, essa necessidade de um maior investimento, obviamente, não só nas tropas de operações especiais, mas das tropas de um modo geral, para atuação em terrenos como esse. Não só em virtude do caso Lázaro, mas também, como eu falei, do banditismo, né? Do crime organizado. A gente tem um presídio federal, a gente já tem comunicados, né, de atuação do PCC, a gente tem o novo cangaço, e essas quadrilhas que, obviamente, elas se aproveitam muito dessas vegetações, né, do meio rural para se deslocar. Isso é um perigo para as forças policiais. Isso, exatamente, Coronel. O senhor pontuou bem, porque não deixou de ser uma operação onde acabou se verificando alguns pontos que temos a melhorar no ponto de vista de atuar em cenários dessa natureza. O BOP da PMDF, em 2017, nós estivemos no BOP do Mato Grosso, que, como o senhor bem disse, é uma referência no patrulhamento em ambiente rural, muito atuantes contra quadrilhas de rouba-banco, atuando nas modalidades novo cangaço noturno, né, domínio de cidades. Então, eles têm uma expertise muito grande com isso. E aí a gente teve lá, o BOP fez uma especialização, né, vários policiais se formaram no curso de patrulhamento em ambiente rural. Isso aí, inclusive, nos proporcionou atuar em apoio à PMGO, né, as forças de segurança que estavam no Goiás, para que a gente agisse de uma forma mais pontual, de uma forma mais técnica, né, como uma equipe tática, adentrando na mata, de maneira a desenvolver a técnica de patrulha rural, para que a gente conseguisse encontrar esse criminoso que, diferente de outros que a gente estava acostumado, né, era um criminoso que poderia se deparar com a nossa equipe antes da gente observá-lo. Então, foi uma situação que a gente tinha um potencial risco de ser alvejado a qualquer momento. Eram informações, né? E aí a gente verificou que não só a questão da técnica, mas a técnica e a aplicação operacional, ela tem que estar muito ligada à inteligência.
Hoje, o Batalhão de Operações Especiais tem agido assim. Não se dissocia mais a questão operacional da parte de inteligência. Que a parte operacional, a gente está bem treinado, fez vários cursos, mas precisamos ter o aparato da inteligência para agir de uma forma mais assertiva. A PMGO ela é uma referência hoje no Brasil no quesito inteligência. Foi um cenário difícil? Foi, mas a PMGO ela mostrou uma capacidade operacional absurda ali. Tinham vários oficiais que estavam à frente da operação, né? Pontua aqui muito bem Coronel Moura, que é o comandante daquela região ali de Águas Lindas, Cocalzinho, Nerdilândia, Girassol. Temos ali quem coordenou depois a operação, Coronel Henriquson, que foi o comandante de missões especiais da PMGO, mas outros oficiais, né? Coronel Batista, teve à frente das operações, Coronel Rodrigo, à frente das operações, e também o Major Veloso, que é o comandante do BOP. Além disso, tropas, né, do GT3, tropas da DOE, tropas do Corpo de Bombeiros, tropas da DIPOI, né, tropas do Rural, da Rotam, Patam, Canil. Então, assim, foi uma situação de interação que, inclusive, isso nós não estávamos acostumados a lidar. Então, assim, o que verificamos é que a capacidade operacional ela foi muito bem desenvolvida nesse cenário e que isso daí realmente, por mais que naquele primeiro momento, né, voltando aqui para a questão da operação, nós quiséssemos prendê-lo, mas vimos a necessidade de nos reorganizarmos. Eu estava ali na função de comandante da tropa do BOP, os oficiais da PMGO estavam ali no comando e controle, na parte de inteligência, e estava ali, né, nessa situação. Participava ali de algumas decisões, verificava ali as ordens que vinham, né, a maneira como aplicava a tropa, e atuava junto com a minha tropa, justamente desenvolvendo isso aí que eu falei agora. A parte de patrulha rural, que para o BOP PMDF, ele foi de grande valia. Não, é interessante. Eu vejo, Maurício, nessa sua fala, talvez a necessidade, embora eu sempre tenha comentado, que o pessoal da inteligência, o pessoal dos grupos de ações táticas e operações especiais, é interessante a articulação e integração que existe entre as forças, as diferentes forças por conta dos cursos que são realizados. Então, há uma troca de figurinha muito interessante por parte das diversas forças de operações especiais brasileiras, né? Há uma integração maior. E a gente percebe a necessidade, talvez futura, de treinamentos conjuntos, né, nessas áreas, articulando Polícia Militar, né, do DF, Polícia Militar do Estado de Goiás, Polícia Civil, Polícia Federal, justamente simulando incidentes em que há necessidade de uma cooperação. Concorda? Sim, sim. Isso daí, Coronel, nessa missão Lázaro, caso Lázaro, isso aí ficou muito evidente. A questão da integração das forças foi fundamental para o sucesso dessa operação. E foi uma missão muito difícil do ponto de vista da inteligência. Realmente foi um desafio. Por quê? Aquele cenário que aquele criminoso criou dentro daquela região, para os moradores dali, né, como nós estamos falando de inteligência, a inteligência ela necessita da informação, principalmente das pessoas que poderiam ter acesso a ele. Esse criminoso ele foi de uma complexidade que ele acabou mudando praticamente todo aquele cenário de rotina daquela região, né? Para a gente pontuar aqui mais ou menos como é que foi a ação daquele criminoso. Primeiro, era um criminoso que ele era foragido do sistema prisional do DF, se eu não me engano, em 2016. Depois ele foi preso em Águas Lindas, né? Ficou preso no presídio de Águas Lindas. Teve uma fuga lá, ele fugiu. Houve uma ocasião, né? Só para o pessoal entender um pouco aí que tipo de criminoso era esse. Já era foragido da justiça lá da Bahia, já tinha tido um histórico lá, que ele tinha ficado na área de Caatinga, ali naquela região ali de característica daquela região da Bahia já há mais de 15 dias, então ele já tinha uma habilidade. Ele veio aqui para a região do entorno do DF. E DF também, que a informação que temos que ele conhecia muito bem aquela região do INCRA 9, ali onde ele cometeu o homicídio da família Vidal. Então ele migrou para essa região de Águas Lindas, ali, Girassol, Edilândia, enfim.
E ele passou a conviver muito ali, né? Tanto realizando trabalhos, né? Trabalhos de roça, né? Serviço, e agora está se apurando também aquela situação que ele prestou uma série de serviços de pistolagem. São informações que a gente tem recebido, mas que eu não tenho isso de forma oficial, mas pela o histórico dele de crimes, né, que ele é um criminoso um pouco diferente, né? Muitos estavam comparando ele a criminosos que foram bem marcantes aqui na história brasileira. Exemplo, o Maníaco do Parque, aquele Champinha. Mas o Lázaro não. O Lázaro, ele além de ser um homicida, ele tinha uma espécie de ritual, né? Só para a gente se situar mais ou menos, entender como é que as forças de segurança elas agiram dentro de um oponente dessa natureza. Então, ele despia as pessoas. A família Vidal, por exemplo, foram marcas de tiro e esfaqueamento, né? Degolou o garoto, teve estupros, né? Mais outros estupros relacionados à carreira criminosa dele. Usuário de drogas, usuário de cocaína, cometia roubo, cometia homicídios, fazia ameaças. Ele, muitas vezes, ele pegava as pessoas, tirava, despia as roupas, mandava desfilar, passar na frente, fazer comida, tinha um comportamento muito estranho, né? Que até o que eu conheço, ele foi até, na época da progressão de pena dele, ele recebeu um relatório de uma psicóloga contraindicando a progressão de pena dele. Isso já foi uma falha da justiça, ter liberado um criminoso dessa natureza. Querendo ou não, ele acabou com a geração inteira, né? De uma família. Enfim, então era um criminoso que ele já tinha uma capacidade criminosa diferente do que a gente está habituado. Um capitão aqui do BOPE, o capitão Aracá, que é médico, por curiosidade a gente foi verificar os dados fisiológicos dele, que tinha... Que é caseiro também, né, Aracate? Que é operações especiais também. E o Aracá, que ele me trouxe uma informação que foi interessante. Esse criminoso, ele passou pelo sistema de saúde aqui do DF, até então foi um corte de um vidro no rosto, assim, ele tinha até uma cicatriz, uma confusão que ele teve, e lá ele fez uma série de exames. E nesses exames mostrava que os exames dele eram exames muito parecidos com índices de atleta. Então era um cara que realmente mostrava que, além dele conhecer aquela região, ter essa capacidade criminosa de aterrorizar muita gente, né, causar aquele pânico todo, mostrava que ele tinha uma capacidade física. Então, para a gente, isso é uma informação interessante, porque sabe que ele tinha capacidade de deslocamento. Além disso, se você tem um criminoso, como eu falei anteriormente, que dominava bem a região, né, dominava bem, conhecia várias saídas, grotas, rios, acessos a fazendas, locais de difícil acesso onde ele caminhava. Sei muito bem que depois descobrimos que ele teve uma rede de apoio, né? Mas a rede de apoio foi uma das situações, não foi a situação por inteiro, até desconstruir isso, achando que ele ficou os 20 dias dentro de uma casa. Não foi assim, né? O deslocamento que ele fez ali, mais ou menos uns 150 a 170 quilômetros ele andou ali naquela região, de um lado para o outro da BR-070, que corta toda essa região ali entre Edilândia, Girassol, Cocalzinho e Águas Lindas. Então, assim, então ele tinha essa capacidade de mobilidade grande. Uma situação bem interessante que eu, no dia lá, que eu achei interessante foi os reféns. Quando ele fez esses reféns, né? Segundo informações de refém, eu os entrevistei, conversei com eles até para entender quem, na verdade, seria esse inimigo. Esse tipo de informação era importante para a gente. Segundo eles, o senhor que foi sequestrado, ele falou que quando o Lázaro o sequestrou e o rendeu, ele falou para ele a seguinte situação, que ele havia observado que a polícia havia chegado na fazenda, feito um policiamento e saído. Então, que ele observou tudo isso. Ele observou isso e aproveitou esse momento, sabendo que provavelmente eles não iriam voltar naquele momento, foi até a residência, rendeu a senhora, a esposa dele, deu tempo da filha dele, um adolescente, mandar uma mensagem, porque a gente estava plotando todas as fazendas que tinha ali próximo e tentando estreitar uma rede de contatos, porque a maior probabilidade de encontrar esse criminoso seriam os moradores, né? Onde ele poderia tentar entrar numa fazenda,
né, tentar arrombar uma casa, passar por meio do mato, entre uma fazenda, e a gente receber essa informação. E aí ele sequestrou essas pessoas, levou para a área de controle dele, com todo um cuidado. Ele tinha muito cuidado, quando ele ouviu o barulho da aeronave, ele deitava e ele só andava em locais de mata fechada justamente para não ser observado, jogava folhas em cima dos reféns para que tentasse camuflar eles da melhor forma possível e não serem identificados. Tinha todo o cuidado de andar em passo rápido, em velocidade, em áreas abertas, para não ser identificado por drones ou aeronaves. Utilizava curso de rio para se deslocar, não deixar pegada, confundir faro dos cães. Então, assim, era um criminoso que realmente sabia o que estava fazendo e conhecia bem aquele local. Nesse dia, como eu acredito, né, que possa ter acontecido isso, a velocidade de deslocamento dele diminuiu, porque ele estava carregando 3 reféns. E aí foi verificado a informação dessa adolescente, que o Lázaro estaria ali. As equipes da polícia foram até o local, verificaram que não tinha ninguém na casa, a casa estava aberta. Eles foram ao encontro, provavelmente onde ele teria ido. Então, várias equipes se dividiram. E uma equipe da inteligência, ela foi pelo curso do Rio, e outras equipes, CPE, equipes de área, equipe rural, aeronaves, né, se deslocaram para esse local, porque até então era um alvo que estava perdido, nós não conseguíamos localizá-lo. E nesse dia era uma situação, se você localizasse, a gente tinha que ir com o máximo de força possível. Foi aí que ele pegou esses reféns, provavelmente ele verificou que estava sendo seguido, ele homiciou, ele camuflou esses reféns, né, numa situação elevada, ele ficou numa situação mais acima, abrigado, se camuflou também, com folhas, galhos de árvore. Foi quando o policial veio e nesse curso de rio, não sei informar se ele tinha visto os reféns ou não, fato é que o Lázaro fez uma emboscada contra eles, onde o policial tomou um tiro no ombro e tomou um tiro no rosto. E segundo o senhor que foi sequestrado, ele disse que o Lázaro ainda deu tempo de falar assim: eu errei esse tiro, eu não erro um tiro desse. Então, houve aquela intensa troca de tiros ali, o pessoal conseguiu tirar essas vítimas, provavelmente iriam matá-los, pelo modus operandi dele, eles iriam matá-lo, porque o senhor lá estava muito transtornado, ele falava a todo momento que isso iria acontecer. E esses policiais, um policial alvejado, acho que até saiu um vídeo, teve uma foto disso aí na internet, eles ficaram abrigados esperando aqueles disparos cessarem. Então, foi mais ou menos uns 20 minutos, segundo eles, 20 a 25 minutos. Quando eles tentaram sair para fazer o resgate dos reféns e do policial ferido, o Lázaro estava esperando para uma nova emboscada. Então, isso daí, o que acontece? A gente verificou que, de fato, era um inimigo que sabia se camuflar, estava muito bem armado, poderia se antecipar às nossas investidas e qualquer entrada naquela região de mata, se nós não tivéssemos devido cuidado, poderíamos perder policiais. Então foi aí que a gente, inclusive, melhorou até a nossa condição de entrada em área de mata. Porque não adiantava nada a gente pegar um criminoso desse, prendê-lo, até ter uma situação de neutralização como ocorreu, se continuássemos perdendo policiais. Então, esse era um cuidado que o comando e controle da operação tinha muito com os policiais que eram empregados, né, esses oficiais. Maurício, essa sua fala é muito interessante e coerente, justamente pelo cuidado que, obviamente, se tinha que ter para com a segurança dos policiais e também para com a segurança de possíveis reféns, né? Até porque era uma estratégia dele. O outro ponto que eu queria pontuar com você, em virtude justamente dessas habilidades dele, do terreno, porque não raras as vezes nós vemos ser noticiados em mais diversos meios de comunicação críticas em relação a talvez a treinamentos um pouco mais complexos em que se exige, né, a força física, o vigor físico dos recrutas, ainda mais em cursos de operações especiais. Alguns vídeos, às vezes, vazam, alguns alunos reclamam, né, da severidade do treinamento, mas é importante perceber que os cenários em que o policial atua
e pode atuar em cenários como esse, né? Eu fico imaginando como foi para os diversos atores, né, que atuaram no terreno, diversos policiais, o que é estar naquela mata no período de frio, durante a noite, durante o dia muito calor, e obviamente há que se ter um treinamento adequado, né, para enfrentar essas situações. Então é importante que a comunidade, a sociedade também entenda o porquê que o treinamento das forças policiais e obviamente mais precisamente os grupos de operações especiais, há necessidade de um rigor exacerbado, porque, obviamente, nós, policiais militares, não sabemos qual vai ser a próxima missão e missões como essa, né? Exatamente, coronel. Essa missão, ela mostrou que realmente a rusticidade dos policiais ela foi fundamental para que as operações fossem sendo, né, desempenhadas e as respostas fossem sendo dadas. Por exemplo, né, a gente ficava lá 2, 3, 4, 5 dias dormindo pouco e operando em uma região bem hostil, onde muitas vezes você ficava molhado, né? Muitos policiais pegaram carrapatos, eu mesmo fui um deles, eu aqui no corpo aqui mais de 400 picadas de carrapato. E aí é uma situação que, se não tiver um controle emocional, se não tiver muito focado na missão e um preparo, a gente acaba desistindo. E para uma situação dessa natureza, não tem como recuar. Muitas vezes a gente via, né, várias operações, várias situações planejadas, muito bem planejadas, com informações, coisas mesmo assim que eu falo para o senhor, a gente só viu em cinema, mas a gente fazendo aquilo de uma forma real. E o policial, ele tendo que vencer justamente essa questão de cansaço, a questão do frio, a questão da fome, né? E com aquele ímpeto de cumprir a sua missão. Porque aquela missão não se tratava simplesmente da prisão de um criminoso, se tratava de restabelecer toda a paz naquela região e dar uma resposta adequada para essa família que foi dizimada por ele. E a gente via, né, porque era um cenário ali caótico. Se eu tenho uma ideia, praticamente todas as fazendas, chácaras que eu fui estavam vazias, né? As pessoas simplesmente abandonaram. Era gado solto, galinha, esses Os animais. animais sem alimentação, né? Exatamente, parecia aqueles cenários de apocalipse mesmo. Então, assim, isso trazia para a gente a necessidade da gente realmente solucionar aquele problema. Então, o gabinete de gerenciamento de crise, até citar aqui também Coronel André, subcomandante da PMGO, excepcional oficial. A gente via nos olhos deles ali muito cansaço, todo mundo muito cansado, mas o semblante cansado, mas aquela vontade de solucionar esse problema. Foi um problema bem complexo. Não, exatamente. E a gente estava acompanhando, né, o secretário de Segurança Pública também do Estado de Goiás, no terreno, né, inclusive relata que teve uma oportunidade que inclusive chegou a ver o Lázaro, né, e houve uma comoção geral. E a esse respeito, Maurício, é interessante a gente perceber as dificuldades que surgiram em virtude também da ausência e da falta de colaboração da própria sociedade, né, que estava sendo atingida, né, muito trote, muita informação desencontrada, muitos elementos também aproveitando, né, que essas casas, né, essas fazendas estavam desocupadas, chácaras, e também adentravam esses locais praticando furtos, e ocorreram uma série de incidentes que, obviamente, despistava a ação da polícia. Então, são todas essas questões que, de certa forma, dificultaram sobremaneira. Sem falar, obviamente, de toda essa questão que ainda está sendo apurada, da questão do Lázaro ser, na verdade, um indivíduo que praticava uma série de ações delituosas a mando de algumas pessoas. Inclusive, já se cogita que havia um plano de tentar promover, de certa forma, o caos naquela região para a questão de desvalorização de terras, já se cogita essa questão também. E o fato dele, né, de até encontrar uma quantia até volumosa, né, de dinheiro na posse dele, são informações que dão conta de que, obviamente, ele teve ajuda
que essa ajuda prejudicou sobremaneira, né, a ação da polícia. Na verdade, coronel, essa daí foi um dos tantos problemas que tivemos. Os senhores terem uma ideia, primeiro, um dos problemas, né? O 190 ali, ele caía no DF. Então, o DF, ele tinha, né? Eu até fiz um ajuste aí em apoio para colocar o oficial de operações dentro dos grupos lá da operação, para que a gente filtrasse isso também. Então, assim, principalmente quando teve a questão da recompensa, houve uma chuva de informações. Então, por exemplo, se tivesse um vaqueiro ali que saísse cedo para ir para uma fazenda para poder trabalhar e uma pessoa visse alguém no mato, era o Lázaro. Ah, minha casa foi arrombada ou sumiu um queijo aqui da minha casa, era o Lázaro. Ah, aqui na minha casa eu tinha deixado uma comida, sumiu, era o Lázaro. Ah, aqui sumiu um carregador de celular da minha filha, foi o Lázaro. Ou seja, a gente teve situações que até o Lázaro estava até no setor comercial sul. Se eu tenho uma ideia. Então, para filtrar tudo isso, parecia que isso dava a impressão que ele dava em todos os lugares. E a gente tinha um problema sério do ponto de vista da inteligência. Por quê? Por conta dessas questões, principalmente de algumas situações da imprensa, que às vezes acabavam transformando ele numa pessoa assim que poderia estar em todos os lugares, isso afugentou as pessoas. E isso foi um problema para a gente. Por quê? Porque a nossa rede de informações era justamente as pessoas que moravam na região. Mas estava tudo vazio. Então era muito complicado a gente ter uma informação que realmente fosse fidedigna. Então muitas dessas informações de que o Lázaro fez isso, fez aquilo, que tinha magia negra nisso, tinha naquilo, que chegou muito isso para a gente, muitos deles, de fato, não foram checados. Pelo contrário, muitas delas acabaram trazendo muito prejuízo para a gente. Mas a gente começou um processo, né, de visita às fazendas, fomentar, estruturar, reestruturar essa rede de contatos para que a gente tivesse essas informações. E essa situação acabou nos levando, né, inclusive foi até uma equipe do Choque, comandado pelo Major Fernandes, o CP Choque do Goiás, teve acesso a esse cidadão de nome Caetano e um caseiro de nome Alain, em que eles impediram a questão do acesso da polícia militar nessa fazenda. Então, isso foi uma situação estranha, porque até então... Chamou atenção, né? Exatamente. Todos os moradores eles estavam simpáticos, porque eles queriam solucionar esse tipo de situação. E aí isso aí foi um alerta que tivemos. Quando depois foi confirmado que, de fato, eles estavam dando fuga para o Lázaro, já tinha aproximadamente uns 5 dias. Então, fizemos uma série de operações. O que isso foi fundamental para a gente? Porque a gente verificou que aquele super ser humano que muita gente estava falando, ele era um cara que conhecia, era um mateiro nato? Era. Era um cara que conhecia a região? Era. Era um cara que conseguia observar as movimentações policiais? Conseguia. Conseguia evitar os drones? Conseguia. As aeronaves? Conseguia. Beleza, conseguia. Mas aquele ambiente inóspito, aquele frio, a fome, ele ia pegar ele de qualquer forma. Então, quando ele foi identificado nessa fazenda, verificamos que, de fato, ele estava procurando apoio. Ele já estava naquela fase de procurar apoio. Então, isso aí deu até um redimensionamento na questão da estratégia da operação, onde, no final, a gente conseguiu localizá-lo, né? Foi localizado pela operação, né? O delegado teve contato verbal com ele, e aí teve aquele despejo. Então, Maurício, é interessante também, e obviamente nesse período se cogitou muito e se falou muito de uma questão que nos afeta diretamente, né? que afeta as forças policiais brasileiras como um todo. A própria questão do sistema de justiça criminal, a questão de uma série de criminosos que são postos em liberdade e que, obviamente, não têm a mínima condição de estar no meio da sociedade por uma série de questões, inclusive ideológicas e justificativas, e, obviamente, muito se aproveitando das brechas do Código de Processo Penal, do Código Penal, e por aí vai, né? Com a questão daqueles que, obviamente, também têm oportunidade, têm possibilidade de bancar bons advogados.
E, obviamente, a polícia, e o caso Lázaro é um caso icônico, justamente porque haviam laudos que, de certa forma, justificavam que o mesmo não tivesse contato com a sociedade. E, mesmo assim, ele foi posto em liberdade. Isso é uma questão que as forças policiais enfrentam cotidianamente. Ontem mesmo nós tivemos a oportunidade de ter acesso a um vídeo, inclusive está aqui no nosso canal no Instagram, em uma prisão em que alguns colegas da PMDF realizou, em que você vê nitidamente os dois presos dentro da delegacia proferindo uma série de ameaças, xingamentos e ofensas àqueles policiais militares, e eles com uma paciência e com uma capacidade de controle emocional fora do comum, resistindo àquelas ofensas e agressões. E, de certa forma, isso é um exemplo muito claro, né, do que as forças policiais se deparam com indivíduos sem a mínima capacidade de conviver em sociedade, com pessoas que, de certa forma, ofendem sobremaneira os agentes da segurança pública e, obviamente, representam o Estado. E o policial fica muito preso e, obviamente, com receio de responder perante o Poder Judiciário. Nós temos uma legislação, embora o grosso da sociedade não entenda e não compreenda o como nós somos fiscalizados, o como hoje o direito ele regula e, de certa forma, engessa a atuação policial. E até numa operação como essa, o cuidado que o policial tem justamente de como vai ser encarado pela sociedade a prisão de determinado indivíduo, né? Então, é importante esse debate, é importante, até no caso Lázaro, a sociedade compreender as dificuldades que é operar, né? O que é entregar segurança pública, né? E o caso Lázaro é mais um desses casos que acendeu essa reflexão de repensar o poder judiciário brasileiro para que tudo não caia no colo das polícias, né? Exatamente, coronel. Esse caso Lázaro foi muito marcante porque ele expôs um dos maiores inimigos das polícias, que é justamente essa certeza da impunidade. Infelizmente, a gente vê diariamente policiais sendo submetidos a situações complicadas, né, sendo expostos. No caso Lázaro em específico, provavelmente, se qualquer equipe tivesse deparado com ele dentro de um ambiente que ele controlasse, a possibilidade de morte seria muito grande, né? Vimos aí a questão da neutralização dele, já tiveram vários grupos ali questionando a ação da polícia, né? Mas esquecem da questão daquilo, né? As polícias parece que elas servem para limpar todo aquele problema social, aquela desorganização social que tem, né? Vários tópicos ali do artigo 5º da Constituição não são feitos na íntegra, produz uma série de monstros, e aí esses monstros a polícia militar tem que dar conta deles, e ainda mais jogando de forma injusta. É um futebol meio que sem goleiro, né? E com 2 jogadores, porque a gente verifica que as desvantagens do ponto de vista legal, operacionais e de estrutura são muito grandes. Nós trabalhamos com muita limitação, né, em vários aspectos, até a questão de ir para um estado, né, a gente faz muito, tem muitas fronteiras aqui com Goiás, até isso nós temos uma dificuldade. O criminoso não, o criminoso ele tem liberdade para ter a arma que quiser, a munição que quiser, ele fica preso no sistema prisional. Aquilo lá acaba sendo uma especialização, infelizmente. A gente vê aí um incremento das organizações criminosas muito grande nas últimas décadas, né? PCC, Comando Vermelho, agora aqui no DF, Comboio do Cão, Amigos do Estado, Goiás, vindo para dentro do DF, né? Criminosos organizados, muito bem estruturados logisticamente, financeiramente, dominando vários mercados informais, além dos crimes, se armando muito mais e ainda se valendo das brechas da lei. Eu não estou desanimando ninguém, né? Mas é muito difícil. O policial hoje ele precisa ter uma boa resistência à frustração, né? Desempenhar seu trabalho da maneira correta, mais correta possível, porque reiteradamente nós vemos aí policiais sendo mortos, policiais perdendo seu emprego, policiais respondendo a crimes aí por conta de uma ação que ele representou o Estado.
Então fica assim essa situação que a gente vem vendo que ela vem ganhando força já há algum tempo, e é importante a gente tentar procurar ali os nossos representantes políticos, tentar fazer algumas mudanças na lei, porque a gente vive uma guerra, né, como bem é falado por aí, mas a gente participa dessa guerra. De um lado, eles podem tudo, do nosso lado a gente trabalha com leis em tempo de paz. Então isso aí é uma discrepância muito grande e um problema muito sério para as forças policiais. E é importante, né, Maurício, e eu não tenho dúvida que as forças policiais, os grupos de operações especiais, e até mais, ainda mais aqueles que estão envolvidos, estão analisando toda essa questão. Eu mesmo sei que você é interessado, está produzindo um estudo, né, em relação a essa questão do caso Lázaro. Inclusive, em breve, teremos oportunidade de ofertar, né? O Maurício, a gente está até conversando sobre talvez construir um escrito, obviamente, dentro do objetivo que nós temos, né, na última Ratio, que é levar informação, conhecimento, reflexão a respeito da atividade policial. E nada melhor, né, em meio a esse caos que se apresenta, que nós descrevemos aqui, mas é importante mencionar que há uma luz no final do túnel. E, obviamente, não é um trem vindo em nossa direção, né, Maurício? Mas é justamente essa ampliação da qualificação das forças policiais. Hoje nós temos, você até citou aqui o nosso amigo Aracá, que é caveira e é médico também, né? Terminou recentemente não, já tem um tempinho, né, que ele terminou o curso de medicina. A gente tem o Fábio Pereira, o Careca, meu grande amigo, que é mestre em desenvolvimento sustentável. Meu coordenador. Foi seu coordenador, né, do curso, falou muito você. Então, nós temos inúmeros exemplos de policiais que se devotam em sede de mestrado, doutorado, especialização, e que devotam, até a Dani Alcântara estava aqui mandando um abraço também, doutora em sociologia, uma profunda estudiosa, e justamente isso, para que a gente possa analisar questões como essa, tentando evoluir, melhorar, verificar como as forças policiais podem se aproveitar desta questão, desse caso Lázaro, né, rumoroso, para que a gente possa aperfeiçoar as nossas forças, para que a gente possa unir as forças policiais em prol de um interesse que é melhorar esse produto que a gente entrega para a sociedade, que é a segurança pública. Já caminhando para o nosso fim, Maurício, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no canal Última Ratio. Você, em um curto espaço de tempo, conseguiu condensar e apresentar informações que, infelizmente, nós não tínhamos até então, porque as informações que nos chegam é só através dos meios de comunicação. Espero que você conclua esse seu estudo e que a gente possa publicar um artigo ou alguma coisa, mas que, obviamente, vai ser aproveitado, né, pela PMDF, para que ela possa aprimorar, não só a PMDF, mas todas as forças policiais, para que a gente possa se aproveitar da melhor maneira possível, obviamente orquestrado pela ciência policial e por você, que é um caveira, um especialista na área. E gostaria de agradecer, finalizar e destinar esse minuto final para que você possa tecer as suas últimas considerações, meu amigo. Muito obrigado. Ok, Coronel. Eu que agradeço aí a disponibilidade de poder passar um pouco da experiência que tive. Eu tenho falado isso para alguns amigos, né? Esse criminoso, ele foi um criminoso muito nocivo, né? Ele causou muita tristeza, muito envolvimento com morte, e isso tudo condensado em uma situação de impunidade. Então isso foi uma situação muito ruim, mas ele proporcionou uma coisa boa. O que foi? A integração entre as forças. Ele fez com que a gente de fato se unisse. Ele proporcionou momentos de integração únicos na história da polícia brasileira, tanto de tropas especiais como tropas convencionais, como polícias judiciárias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Então, forças policiais que viram ali, né, como bem falou o secretário Rodney Dias, do Goiás, despidos totalmente de vaidade, vendo a necessidade de cada um se ajudar.
Foi ali que eu percebi cada lacuna que pode ser preenchida por cada uma dessas forças para que a gente chegue de uma forma com muito mais sucesso no cumprimento da missão. Fiquei muito feliz com algumas mensagens que recebi dos moradores. A gente entrou em vários grupos de moradores falando que estavam voltando para suas casas, que poderia cuidar da sua roça novamente, poderia ter uma vida tranquila de novo. Então, isso não é dinheiro, isso não é nada, são valores e capital que não tem preço, né? Da gente saber que a gente conseguiu restabelecer uma paz de novo para aquela região, que sempre foi uma região muito tranquila. Então, eu agradeço, senhor. Quero agradecer muito aqui também ao meu comandante-geral, Coronel Vasconcelos, ao Coronel Naime, chefe do nosso departamento operacional, que deu todo o apoio para a gente. Tenente Coronel Wesley, meu comandante do Batalhão de Operações Especiais, né, deu todo o apoio lá, junto com os oficiais, né, Major Luiz Flávio, Capitão Rogério, Tenente Tiago, Tenente Edson, Tenente Nils, mais a minha tropa. Fazer um agradecimento especial aqui a 2 caveiras, grandes amigos que estiveram ombreando comigo. Cabo Maurílio, da PM do Mato Grosso, um excelente rastreador na patrulha rural, elemento fundamental, mas Cabo dos Anjos, 2 caveiras também, o dos Anjos do Pernambuco, especializado em área de Caatinga. E vários outros amigos aqui, né? A minha família também, que sofreu muito com isso. Meus filhos ficavam me mandando mensagem: pai, pelo amor de Deus, traz esse lado. Calma aí, filho. Não é assim, né? Toda a minha família, os meus amigos médicos que me visitaram, José, Tristão. E meus agradecimentos aí, Coronel. Parabéns pelo trabalho, por estar divulgando o trabalho da polícia de uma forma técnica, de uma forma científica, trazendo um trabalho sério. É isso que a gente precisa. E estamos aí, à disposição. BOPE é uma unidade que ela teve uma mudança significativa do ponto de vista operacional e da inteligência. E a gente está pronto para isso. Está o meu comandante, Coronel Wesley, em condições aí da gente apoiar quem quer que seja. Um abraço a todos, obrigado. É isso aí, senhores. Falou, meu amigo, muito obrigado e até a próxima. Forte abraço. Valeu, comandante. Um abraço. Obrigado. Um abraço.